Saiba o que o Batman pode lhe ensinar sobre a sua saúde. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Paulo Candé, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. Na realidade, o Batman ele pode te ensinar muito, mas muito mesmo sobre a sua saúde. Mas antes, experimenta fazer o seguinte. Você chega num colégio onde tem várias crianças e você pergunta assim: qual o super-herói que você gosta mais? Hulk, Capitão América, Flash ou Batman? Você pode ter certeza, a maioria das crianças vai dizer que preferem o Batman. E sabe por quê? Porque o Batman ele não tem superpoderes. Se ele vivesse na vida real, ele seria alguém como eu e você. Mas ele descobriu uma coisa muito importante, que ele podia fortalecer tanto a mente quanto o corpo dele. E aí está um dos pontos fundamentais, porque os grandes homens da história, eles descobriram que o superpoder que eles podem desenvolver vem justamente quando você desenvolve o poder da sua mente. E aí não vem nada de místico, de sobrenatural, você vai ver que é tudo, absolutamente tudo que a gente vai falar diz respeito a coisas que qualquer pessoa pode alcançar e que no final das contas só vai trazer benefício para ela mesma, para a própria saúde. Se você pegar qualquer revista em quadrinho, qualquer HQ do Batman, e eu tenho várias aqui comigo, então você pega essa HQ aqui, por exemplo, Ano Zero. Nessa HQ você vai perceber uma coisa, que do início até o final da HQ, e olha que não é uma HQ curtinha não, e você vai perceber que do início ao fim, o Batman ele está fazendo as duas coisas, sempre exercitando e fortalecendo a mente e o corpo dele. E como é que ele faz isso? Vamos começar pela mente. Nas HQs, nos quadrinhos do Batman, você sempre percebe que ele está lendo. Por que ele faz isso? Você já parou para pensar? Por que é que você sempre ouviu desde pequeno que o Brasil é o país do futuro? Eu também. E agora eu estou com 58 anos de idade e eu ouço isso desde que eu era pequeno. E o interessante é que esse futuro nunca chegou. Mas para pensar no seguinte, por que os Estados Unidos já chegou nesse ponto de ser o país do futuro? Vamos para a primeira razão, e que está ligado diretamente ao fortalecimento mental que o Batman faz em si mesmo. O brasileiro é o segundo povo no mundo que menos lê. O que é que acontece quando você lê? A sua mente se expande. Eu, por exemplo, desde a quarta série ginasial, uma das coisas que eu pratiquei no colégio era redação. Então, quando você aprende redação, você também aprende sobre interpretação de texto. Uma das características do brasileiro, uma característica muito ruim, diga-se de passagem, é que o brasileiro ele é péssimo para entender as coisas. Então, às vezes, a verdade está na cara do brasileiro e ele não consegue enxergar. Mas essa é uma das consequências de você fazer parte de uma nação que não gosta de ler. Aqui atrás de mim está cheio de livros. E isso aqui não é para compor o cenário. Todos esses livros aqui já foram lidos por mim e pela minha esposa, com exceção de dois, porque tem um que nesse momento ela está lendo e tem um outro que nesse momento sou eu que estou lendo. Só que está programado para chegar amanhã, sábado, um livro que eu encomendei na Amazon. Então, tanto eu quanto ela nunca paramos de ler. A gente está sempre exercitando a nossa mente. É por isso que tem certas coisas que a gente não passa, que daqui a pouco você vai entender quando a gente for falar da parte do fortalecimento do corpo.
Agora, veja o que foi que eu falei ainda há pouco, que quando você lê, você expande a sua mente. Uma das coisas que acontece quando você expande a sua mente é que você se torna uma pessoa extremamente difícil de ser enganado. Por exemplo, você sabia que no Brasil existem uma lista, que não é uma lista pequena, de medicações que já foram proibidos em praticamente toda a Europa e em quase todos os Estados Unidos, e que ainda hoje, aqui no Brasil, o pessoal ingere todas essas medicações como se fosse água? Mas o pior não é isso. O pior é que existem médicos que ainda receitam essas medicações. Pergunta para você, se você tivesse o hábito da leitura, como nos Estados Unidos e em vários países da Europa, como por exemplo a França, você acha que você seria enganado tão facilmente assim para estar fazendo uso de uma medicação que só vai fazer mal para você? É claro que não. Por exemplo, o Batman, se ele vivesse na vida real, ele saberia que para o seu corpo desenvolver um sistema imunológico forte, ele precisa de vitamina D3, que o seu corpo produz quando você se expõe à radiação solar. Ou seja, se você fizesse as coisas certas, você não precisaria estar suplementando uma coisa que o seu corpo já produz. Então, como é que você vai ter um sistema de defesa forte, um sistema imunológico forte, se você ficar em casa? Fique em casa e o seu sistema imunológico ele vai cair. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Entenda isso. Fique em casa e você não vai ter um sistema imunológico que vai proteger você de vírus ou outras doenças, como a armadura do Batman, que só tem nos filmes de hoje, porque nas HQs antigamente não tinha essa armadura. Mas no caso de hoje, se você tem um sistema imunológico forte, que você já entendeu que não é ficando em casa, então você tendo um sistema imunológico forte, você não vai adoecer. Você vai se tornar forte contra as doenças e o teu sistema imunológico vai te defender tanto quanto a armadura do Batman o defende. Sabe uma outra coisa que o Batman pode te ensinar sobre a tua saúde? Em todas as HQs, em todos os quadrinhos do Batman, assim como essa aqui, uma coisa que ele ensina é o seguinte: você sempre vai ver nos quadrinhos do Batman e também nos filmes ele treinando, fazendo musculação, por exemplo. Mas sabe uma coisa interessante sobre musculação? A musculação é o exercício físico que o seu corpo consegue produzir miocinas anti-inflamatórias em muito maior quantidade do que as outras atividades físicas. O que é que são miocinas anti-inflamatórias? O próprio nome já indica, né? Miocinas anti-inflamatórias são aquelas que agem no seu corpo. Por exemplo, você se machuca, então elas vão agir para que o seu corpo se recupere dessa lesão rapidamente. As miocinas anti-inflamatórias, elas também são responsáveis para garantir que você não viva gripando com tanta frequência. As miocinas anti-inflamatórias, elas são necessárias para que a gente tenha saúde. Então, quando você vê aqui, por exemplo, o boneco do Batman, você vai ver o quê? Que dá a impressão que ele é sagrado, ele é forte. Porque o arquétipo do Batman é esse, ele realmente é forte. Como eu disse nas HQs e nos filmes, ele sempre vai aparecer alguma cena em que ele está fazendo musculação. Sabe uma coisa? Quantos dias a semana tem? 7 dias, não é isso? Sabe quantas vezes por semana eu faço musculação? 5 vezes. Hoje pela manhã eu já corri, mas o que é que acontece? A preguiça não deixa você fazer isso. O sedentarismo, vamos dizer assim, é um dos costumes dos dias de hoje. O sedentarismo não deixa com que as pessoas tenham saúde. E quando você diz assim, mas eu não tenho tempo de fazer musculação, atividade física, faz o seguinte então.
Começa a anotar todas as vezes que você se senta na frente de uma televisão para, por exemplo, assistir novela. E anota quantos minutos você ficou na frente da tela. Faz isso durante uma semana. Depois que você fizer isso e você chegar à conclusão de quanto tempo na semana você ficou na frente de uma tela de televisão para assistir novela, você nunca mais vai dizer que não está fazendo musculação e nem atividade física porque não tem tempo. Você nunca mais vai fazer isso. Então olha só, o Batman é o único super-herói que não tem poderes. O que ele tem, você tem. Ele tem uma mente e um corpo. E os dois podem ser treinados. Então a decisão agora está nas suas mãos. Assim como está a decisão nas suas mãos de praticar o Triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Não deixa a preguiça te impedir de praticar o Triplo C. Mesmo porque, quando você o pratica, você está se tornando, junto comigo, mais um disseminador do conhecimento. Porque não é só compartilhando que você está disseminando conhecimento, mas também curtindo e comentando. E caso você queira dar um passo a mais na conquista da sua saúde e desejar agendar uma consulta com a gente, basta fazer o seguinte: entre aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai encontrar o nosso e-mail e o nosso WhatsApp profissional. Entre em contato com a gente, agenda a tua consulta, que você vai ser tratado por mim com o maior carinho, com o maior cuidado. Eu vou te pegar pela mão e te conduzir no caminho para reconquistar a tua saúde. E eu te desejo saúde física, mental e emocional. E o mais importante de tudo, que Deus, o dono da minha vida, desse canal e do meu trabalho, nos abençoe. Muita paz para você e um maravilhoso e abençoado final de semana. Tchau, tchau.